os últimos 10 encontros entre Palmeiras e Flamengo. 1 vitória do Palmeiras, 4 empates e 5 vitórias do Flamengo. Bom, esse jogo amanhã, Zupac, começo de trabalho pelo lado do Flamengo. Claro, um time todo mantido, peças novas e importantes chegaram, teve até retorno também. Mas Vitor Pereira ainda começando a sua trajetória por lá. Do lado do Palmeiras, parece até uma loucura a gente falar que já teve até agito nesse início de temporada, né? Mas um título também já acalma um pouco mais os ânimos por lá. Na verdade, os dois técnicos, ou os dois clubes, sofreram de alguma forma com mini agitos completamente, assim, inexplicáveis, né? O Vitor Pereira, chamado de Professor Pardal, porque fez algumas trocas, né, no jogo do Flamengo contra o Madureira, né? O Flamengo empatou com o Madureira e gerou toda a discussão. O Vitor Pereira não pode mexer, meu Deus, que coisa grave. E o Palmeiras, que teve até pichação chamando desrespeitosamente o presidente de blogueirinha, e cadê os reforços para um time que é o campeão brasileiro, um time fortíssimo, que perdeu jogadores importantes, mas que ainda é um time fortíssimo. Esse jogo, no curto prazo, né, para a semana que vem, para os próximos 15 dias, ele pode ter algum efeito tanto positivo quanto negativo. Os dois times têm um roteiro muito estabelecido, muito previsível, muito imaginável em caso de vitória, em caso de derrota, mas eu sinceramente não acho que a Supercopa terá reverberação, e não falo nem no longo prazo, no médio prazo, porque não é um campeonato tão importante assim para impactar tão adiante os anos importantíssimos que Palmeiras e Flamengo têm pela frente. Vamos ver o que falou Everton Ribeiro antes dessa partida? Abre aspas aí, ó, entrevista aos nossos companheiros do Globo Esporte. Ele diz o seguinte: cada jogo tem a sua peculiaridade e vamos focar muito bem nesse jogo contra o Palmeiras para começar bem a partida. Vai ser um grande teste para o Mundial e vale taça. Então temos que ficar atentos a todo momento. Rodolfo Landim também deu uma entrevista exclusiva ao nosso Cícero Melo falando sobre essa partida e a gente vai ouvir agora. Essa história do Real Madrid, vamos deixar para depois. Tem um adversário, não sei qual dos dois, mas qualquer um dos dois que a gente vier pegar vai ser um adversário casca grossa pra caramba pra gente passar antes de ir para a final. Foco total primeiro no primeiro jogo, que vai ser um jogo, tenho certeza, difícil. Da outra vez a gente cruzou com o Al Hilal, que foi um dos potenciais adversários nossos. Foi um jogo extremamente difícil, eles começaram ganhando o jogo, a gente virou para 3-1, mas começamos perdendo. O time com um plantel muito bom e o outro time é o dono da casa, que também tem jogadores que disputaram a Copa do Mundo pelo Marrocos. Então assim, cara, não tem jogo fácil, entendeu? Uma história de cada vez, vamos focar primeiro no primeiro jogo, em Tanger, e depois, passando, vamos pensar em Rabat, pensar em Real Madrid ou eventualmente o outro adversário, se não for o Real Madrid, porque o Real Madrid também que se cuide, porque quem chegou lá, eu acho que tem seus motivos para poder estar disputando o Mundial e tem suas credenciais lá para poder estar disputando esse torneio. Zupa, embora o Vitor Pereira já tenha feito aí alguns testes, usado o seu time principal no Campeonato Carioca, esse é o principal jogo desse início de temporada pelo enfrentamento, pelo tamanho do seu adversário, e fica muito claro que essa partida é preparatória para esse Mundial, para saber de fato em que pé que chega esse Flamengo para o Mundial. Até um começo de temporada semelhante ao que o Palmeiras teve na temporada passada. Exato. E o Palmeiras fez muito bem a sua preparação para o início de temporada, acelerou, né, pulou algumas etapas e chegou no Mundial numa fase muito boa, fez um excelente Mundial, tanto na semi quanto na final, e o Flamengo tenta seguir esses passos, né? O ideal para o Flamengo nessa preparação de jogos mais competitivos era que a Recopa fosse antes do Mundial também, mas não é, né? Então, de fato, a Supercopa ela é bastante importante. Claro, o Everton Ribeiro falou, vale taça, claro que vale taça, mas essa Supercopa para o Flamengo, ela é importante pela rivalidade que se criou entre Palmeiras e Flamengo. Então, é um jogo que vale mais do que o troféu, o tamanho do jogo vale mais do que o peso do troféu, e no caso do Flamengo,
Flamengo é uma excelente preparação para o Mundial de Clubes. E aí eu acho que o presidente do Flamengo está corretíssimo. O Flamengo não tem o Real Madrid pela frente, o Flamengo tem ou o Al Hilal ou o Wydad Casablanca pela frente, e é nisso que o Flamengo tem que focar, porque nós não, assim, historicamente não é fácil, nunca foi fácil passar por esses times, para os clubes sul-americanos, para os clubes brasileiros. Então o Flamengo tem que pensar na semifinal, e antes de pensar na semifinal, tem que pensar no Palmeiras, né? E eu falava antes que os roteiros das duas equipes, eles são previsíveis em caso de vitória, em caso de derrota, e no caso do Flamengo, está muito atrelado ao Mundial de Clubes. Então, se o Flamengo for campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, especialmente com uma boa atuação, enche de confiança, é um passo importante, é um carimbo importante para o Flamengo chegar legal, chegar bem para o Mundial de Clubes. E em caso de derrota, em caso de vice-campeonato da Supercopa, vai adiar um pouco essa injeção de confiança para o Mundial de Clubes, e o olhar sobre o Vitor Pereira vai demorar um pouco mais para ser aquele olhar mais convicto de que esse trabalho vai decolar. Então é um grande termômetro, além da rivalidade existente, é um grande termômetro para o Flamengo para o que realmente importa, que é o Mundial de Clubes a partir de fevereiro. Falta que as duas equipes já decolaram e viajaram para Brasília, onde acontece essa decisão amanhã, e a gente vai acompanhar como foi o embarque do Palmeiras com o Mendel Bidlovski e também do Flamengo com o Cícero Melo. A delegação do Palmeiras já partiu para Brasília, onde sábado enfrenta o Flamengo pela Supercopa do Brasil. O Palmeiras vai em busca do 7º título desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe. O retrospecto não é bom. Nos últimos 10 jogos contra o Flamengo, apenas uma vitória do Palmeiras. A expectativa para essa partida é que o técnico Abel Ferreira coloque em campo os 11 jogadores que foram poupados no meio de semana na vitória contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. Existe a possibilidade de Mike ganhar uma chance no time titular, ele que fez um bom jogo contra o Ituano, mas a tendência é que Abel Ferreira escale mesmo os 11 jogadores que não viajaram para Itu. Quem com certeza estará em campo é o goleiro Everton, que falou sobre a expectativa para esse jogo contra o Flamengo. A gente sabe que não é em São Paulo, mas a gente não tem dúvida que o nosso torcedor vai estar lá nos apoiando, e quem vai estar em casa também vai estar mandando sua energia positiva. A gente sabe o quanto eles fizeram diferença lá no Uruguai, o quanto mais uma vez eles vão estar junto com a gente lá em Brasília. Vai ser uma grande festa, um grande espetáculo da torcida. A gente sabe que é uma grande rivalidade hoje do futebol brasileiro, né? Recentemente, por tudo que vem acontecendo, por todas as conquistas, eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, um grande dia, e a gente dentro de campo vai entregar o nosso melhor, o nosso máximo, para que a gente possa mais uma vez dar alegria ao torcedor palmeirense que eles merecem. Tá aí o Everton falando sobre a torcida do Palmeiras, que tem cobrado bastante a chegada de reforços depois das saídas de Danilo e Gustavo Scarpa, e também espera muito uma vitória contra o Flamengo. A rivalidade entre essas duas equipes cresceu muito nos últimos anos. Daqui da Academia de Futebol do Palmeiras, Mendel Bidlovski. Valeu, Mendel. Beijo pra você. E a gente traz aí na tela um provável Palmeiras para essa decisão com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Dudu e Hendrick. Este é um provável time do português Abel Ferreira. Bora ver como foi o embarque do Flamengo? Fala, Cícero Melo. Pronto para decidir o primeiro título da temporada, a Supercopa do Brasil, neste sábado em Brasília, no estádio Mané Garrincha, às 4h30 da tarde, contra a equipe do Palmeiras. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil no ano passado e o Palmeiras, campeão brasileiro. O time rubro-negro encerrou sua preparação na parte da manhã, no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. No início da tarde, a equipe seguiu para Brasília, no aeroporto do Galeão. Só que não tinha torcida no aeroporto porque o Flamengo entrou por um setor exclusivo, o Salão Nobre. Antes do embarque, nós conversamos com os dirigentes rubro-negros, o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Já passou a final da Libertadores contra o Palmeiras, inclusive a gente já ganhou o mesmo título que a gente estava disputando com ele, a gente é o atual campeão da Libertadores. Agora é um título muito importante, é o primeiro título em disputa da temporada. O Flamengo chega bem preparado e, se Deus quiser, vamos
tentar ver se a gente consegue aí o primeiro do ano. É muito difícil de falar de favoritismo quando você tem um Flamengo e Palmeiras jogando, dois grandes clubes do Brasil e que ao longo desses últimos anos vem estando sempre chegando no final dos grandes campeonatos em posições importantes. E quem ganha com isso aí são os espectadores, né, que vão acabar vendo, espero, um grande jogo, né? Futebol é futebol, a gente não sabe o que vai dar, mas a gente está de fato confiante na vitória. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. A diretoria do clube anunciou que o zagueiro Léo Pereira renovou seu contrato até o final de dezembro de 2027. Valeu, Cícero. E na tela pra gente um provável Flamengo também para esta decisão, com o Santos no gol, Mateuzinho ou Varela, Davi Luiz, Léo Pereira ou Fabrício Bruno, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Gerson e Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Este o provável time do também português Vitor Pereira. E aí, Enzo Pac, com os times na mesa, o que esperar deste confronto para amanhã? Bora com a tua análise. Bora falar sobre os mecanismos de Palmeiras e Flamengo, o que é que eles podem apresentar no jogo de amanhã no Mané Garrincha. E são duas equipes que têm a sua força escorada em pilares diferentes, né? O Flamengo é um time que tem a sua força escorada nas individualidades, então quando o time consegue potencializar as individualidades, a gente vê um Flamengo muito forte, a gente vê o Flamengo o melhor time do país, o Flamengo o melhor time do continente, e do outro lado, a gente tem um Palmeiras escorado no pilar do coletivo, né? Então, quando o coletivo funciona, o Palmeiras é um time muito consistente, né? Então, é um time brilhante contra um time consistente, um time que é muito difícil de ser marcado, que é o Flamengo, contra um time que é muito difícil de ser batido, que é o Palmeiras. É muito duro bater o Palmeiras, é quase impossível parar o Flamengo. Dois times bem qualificados. Bora jogar aqui na nossa pranchetinha do Careca aqui, Palmeiras e Flamengo armados. Tudo bagunçado. Vamos começar pelo verde, pelo lado da esquerda aqui da nossa tela. É o Palmeiras com a sua formação principal, com o Gabriel Menino ganhando de fato a briga com o Jailson na vaga do Danilo, saudoso Danilo, com o Endrick ganhando de fato a vaga do Scarpa e aí jogando o Rony pro lado, mas a verdade é que por enquanto essa junção Rony e Endrick ainda não encaixou como a gente sabe que pode encaixar. O Endrick é muito novo, a temporada tá no começo, mas esse é um encaixe que o Palmeiras ainda usufruiu pouco nesse começo de temporada. Essa é a formação original do Palmeiras, mas quando o time tem a bola, muitas vezes a gente vê o seguinte desenho. A gente vê uma saída de 3 com o Marcos Rocha fazendo o zagueiro de saída com o Gomes e com o Murilo, o Dudu espetando na direita, o Piquerez espetando na esquerda, o Rony, que é destro, né, pode jogar invertido com o Dudu, mas jogando pela esquerda, fecha um pouco mais por dentro pro Piquerez espetar. Menino Zé Rafael, muito importante, Rafael Veiga com muita liberdade. E esse mecanismo é muito importante para o Palmeiras. É a partir desse desenho que o Palmeiras costuma agredir os seus adversários. E o Marcos Rocha com qualidade de avançar para fazer essa saída e conectar o Dudu e conectar o Rafael Veiga, jogador muito importante. Tem um tipo de jogada que o Palmeiras pode se beneficiar, que é a hora que o Dudu aponta para a linha de fundo, deixa eu colocar aqui a setinha bonitinha, acho que é isso aqui. A hora que o Dudu aponta para a linha de fundo, busca o cruzamento. O Endrick fecha, o Rony fecha. É mais ou menos o desenho que o Palmeiras usou para fazer o gol em cima do Flamengo, o primeiro gol na final de Montevidéu, né? Mas aqui era o Mike que chegou na linha de fundo e era o Rony que fechou por dentro. O Rony fecha no primeiro pau aqui e o Veiga chegava no segundo pau para marcar. Mas como o Rony é um atacante de diagonal nesse desenho, o Endrick fecha o primeiro, o Rony fecha o segundo, com o Dudu bem aberto pela direita, puxando amplitude em cima do Ayrton Lucas, que não é um grande marcador, ele é o melhor, mais ofensivo do que defensivo. Esse desenho pode ser importante para o Palmeiras encontrar um caminho para bater a equipe do Flamengo no jogo de amanhã no Mané Garrincha. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos mudar de lado? Aliás, rapidinho, só para voltar falando de opções, né? O Mike é um jogador que pode entrar no lugar do Marcos Rocha e dar mais corredor, especialmente se fizer essa inversão, porque aí Rony e Dudu fecham mais e o Mike passa com força. Outra opção que o Palmeiras tem é, se por um acaso o Endrick não estiver bem e o Palmeiras precisar agredir, Breno Lopes no lugar do Endrick, Breno de lado, Rony por dentro. Se por um acaso o Endrick não estiver bem e o Palmeiras precisar se resguardar um pouco mais,
Tabata vem para um lado, Dudu vem para o outro, Tabata fecha mais no meio e o Palmeiras tem o Rony como centroavante. São as opções que o Abel tem principais para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Do outro lado é uma seleção, né? O Flamengo é um timaço. E aí o fã de esporte pode perguntar, poxa Zupac, mas o Mateuzinho tá tão bem, por que o Varela que tá irregular continua para fazer um balanço? Porque o Ayrton Lucas é um lateral de muito apoio, o Mateuzinho também é. E aí seriam dois jogadores muito espetados o tempo inteiro. Se fosse Felipe Luiz, ao invés do Ayrton Lucas, que é um jogador mais de construção, seria mais plausível ver o Mateuzinho desde o princípio. Os dois, Ayrton e Mateuzinho, só se o Flamengo precisar de fato agredir mais o Palmeiras. Com a bola, é assim que o Flamengo vem para o jogo, com Pedro e Gabriel circulando um pouco mais, muitas vezes com a subida dos dois laterais, né? Deixa eu voltar o Varela para cá. O Ayrton Lucas mais do que o Mateuzinho. Inverter esses dois aqui e tirar esse Rabisco. Muitas vezes com o Thiago Maia ou com o Gerson, pode ser o Gerson, se enfiando entre os zagueiros para liberar Ayrton, para liberar Varela, para deixar Thiago Maia mais solto, Arrascaeta, Gabriel circulando, Everton Ribeiro circulando, Pedro mais adiantado. Então, com bola, o Flamengo sai muito assim para o jogo, ou com o Gerson na base, ou com o Maia na base e o Gerson mais solto sempre para servir de apoio para o time do Flamengo. Outra possibilidade, sem a bola, e essa é a grande mudança em termos de desenho do Flamengo, do Vitor Pereira para o Flamengo do Dorival Júnior, é sem a bola. Ao invés do meio campo losango, né, que era assim, a Arrasca aqui, aqui era o João Gomes, Everton Ribeiro, né, com o Dorival era assim, sem bola, com o Vitor Pereira, o Flamengo tem voltado assim, numa linha de 4, num 4-4-2 mais posicionado, para não deixar os lados muito abertos para o time adversário atacar. Opções que tem o Flamengo caso as coisas não funcionem. Já mostramos os laterais. Destaque para esse jogador aqui, ó, Fabrício Bruno, vem fazendo uma boa temporada. Davi Luiz é um jogador muito sólido. Léo Pereira, como disse o Cícero, renovou o contrato, mas o Fabrício Bruno tá na fila. Se o Léo vacilar, o Fabrício toma a vaga. E o Everton Cebolinha, caso o Flamengo precise, caso não esteja numa grande jornada, pode perfeitamente sair o Thiago Maia. O Gerson fica um pouco mais. Arrascaeta centraliza com o Gabriel, com o Everton Ribeiro, com o Everton Cebolinha. São muitos caminhos que o Palmeiras e o Flamengo têm para o grande jogo deste sábado. Um jogo de muita qualidade, um jogo de bons técnicos, jogo de grandes jogadores e que a gente só saberá o campeão da Supercopa de fato no final, porque não é o tipo de jogo que se mata antes da bola rolar.